Muito bem, as crianças vão receber lá a ministração bíblica por uma equipe previamente escalada e preparada, e os adultos vão receber uma outra ministração da palavra de Deus aqui. E vocês já sabem que o cardápio de domingo à noite tem sido Filipenses. Então, abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Estamos no capítulo 2, estamos pregando uma série de mensagens em Filipenses. Capítulo 2, eu lerei os versos 14 a 18. 2, 14 a 18. Você acompanha com atenção, com interesse aí? E a minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa aí olhar na sua Bíblia e acompanhar a explicação do sentido do texto, tá bom? Então mantenha a Bíblia aberta. Filipenses 2, 14 a 18 diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender a sua vontade revelada nesta passagem. Deus bondoso, nós agradecemos-te por nos receberes mais uma vez aqui na tua presença. Damos-te graças por esta porção da tua palavra que acabamos de ler e na qual vamos meditar. Nós pedimos a tua ajuda para que, tendo os olhos abertos pelo teu Espírito, possamos compreender claramente o sentido desta passagem. Ajuda-nos a enxergar a tua glória nesse texto. E ao contemplar a tua glória, que nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. A ordem dada por Paulo aí é: fazei tudo, sem murmurações nem contendas. Para que nós entendamos claramente o sentido do que Paulo está requerendo de nós aqui, e em última instância é o próprio Deus que requer de nós, porque Paulo diz isso debaixo da inspiração de Deus. Para que compreendamos o que ele está requerendo de nós, nós precisamos analisar esta ordem à luz do seu contexto. Será que Paulo está dando aqui uma ordem solta, sem nenhuma conexão com o que ele vinha dizendo antes? Será que Paulo mudou de assunto de maneira abrupta, inesperada? Irmãos, parece que não. Certamente Paulo não mudou de assunto porque
não há nenhum indicativo claro na passagem de que ele tenha mudado de assunto. Portanto, nós precisamos entender esta ordem: fazei tudo sem murmurações nem contendas, à luz do que Paulo vinha dizendo. E qual era o assunto a respeito do qual Paulo vinha tratando desde o início deste capítulo 2 de Filipenses? Irmãos, vocês que estão acompanhando essa série de mensagens já sabem, e se quiser checar, pode olhar na sua Bíblia, que neste capítulo 2, Paulo vem tratando desde o início de problemas relacionados com a unidade da igreja em Filipos. Por alguma razão, a unidade do Espírito Santo estava correndo risco lá naquela igreja. Por isso, aí no início do capítulo, Paulo diz aos seus leitores, ele faz um apelo à unidade. Ele diz, pensem a mesma coisa. Ele diz, sejam unidos de alma. Ele diz, tenham o mesmo sentimento. Então, desde o início do capítulo, Paulo vem fazendo um apelo pela unidade cristã. E sabendo que o orgulho, sabendo que o egoísmo estava no cerne do problema que estava acontecendo na igreja, Paulo diz ainda, ele diz, não façam nada por partidarismo ou orgulho ou vanglória. Paulo faz um apelo à humildade também, ele diz, sejam humildes. Considerem os outros superiores a si mesmos. Então, ele faz um apelo à unidade e, percebendo que o problema que estava na raiz era o orgulho, ele faz um apelo à humildade e, logo em seguida, Paulo aponta para um exemplo de humildade, que é o próprio exemplo de Jesus. Ele diz, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus abriu mão da sua condição gloriosa a fim de cumprir um papel humilde, uma missão humilde por amor a pecadores como nós. Portanto, Paulo faz o apelo, imitem a Cristo. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Isso é um resumo do que Paulo vinha dizendo no início do capítulo 2. Agora, chegando ao verso 14, Paulo diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Paulo mudou de assunto? Não, ele continua tratando do mesmo assunto. Portanto, esse apelo, fazei tudo, sem murmurações nem contendas, precisa ser entendido à luz do que Paulo vinha dizendo. Paulo não mudou de assunto, ele continua tratando do mesmo assunto. Depois de dizer, imitem a Cristo, depois de dizer, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, ele diz, façam tudo sem reclamar. Façam tudo sem murmurações nem contendas. Então, esse tudo aqui, fazei tudo, é tudo o que for requerido de nós para o desenvolvimento da nossa salvação. Então é isso que Paulo está dizendo. Depois de dizer, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, façam tudo o que for necessário nesse processo de desenvolver a salvação de vocês, façam tudo sem reclamar, sem murmuração nem contenda. Então, podemos dizer que aqui nós temos um chamado
para que nós desenvolvamos a nossa salvação, fazendo tudo sem reclamar, sem murmurar. Irmãos, é que muitas vezes, para o nosso progresso espiritual, o Senhor pode nos levar por caminhos difíceis, muitas vezes visando o desenvolvimento da nossa salvação, o nosso progresso espiritual. Ele pode nos levar por caminhos que nós não apreciamos. É necessário que nós saibamos que o Senhor não está comprometido com o nosso conforto. O Senhor está comprometido com o nosso aperfeiçoamento. E muitas vezes, Ele poderá nos tirar da zona de conforto para nos aperfeiçoar. E, consequentemente, muitas vezes você será tentado a reclamar, será tentado a murmurar, a ficar ressentido com os métodos que o Senhor utiliza para aperfeiçoar você. É por isso que Paulo está dizendo, no contexto do desenvolvimento da salvação, façam tudo sem reclamar, façam tudo sem murmurações nem contendas. Irmãos, a linguagem de Paulo aqui sugere que ele esteja pensando na experiência do povo de Israel, quando foi liberto lá do Egito e levado para a terra prometida, tendo peregrinado 40 anos pelo deserto. Paulo certamente, quando diz aqui, façam tudo sem murmurações nem contendas, ele está pensando na experiência do povo de Israel. Nós sabemos que antes de introduzir o povo na terra prometida, o Senhor o fez caminhar por 40 anos no deserto, a fim de provar o povo. E nós conhecemos a história. Não poucas vezes aquele povo murmurou contra o Senhor. Não poucas vezes eles reclamaram do modo como o Senhor os estava tratando. Não poucas vezes eles até desejaram voltar ao Egito. Assim também acontece conosco, irmãos. O Senhor nos redimiu, nos libertou do cativeiro do pecado. Mas antes de nos levar para a nova terra, Ele nos faz peregrinar pelo deserto da vida, a fim de nos aperfeiçoar. E como Israel, não poucas vezes nós somos tentados a reclamar, a murmurar do modo como Deus está nos aperfeiçoando. É por isso que Paulo diz: participe do processo de desenvolvimento da salvação de vocês sem murmurações nem contendas. Participem do processo de aperfeiçoamento que Deus está levando a efeito sem reclamar. Fazei tudo sem murmuração ou murmurações nem contendas. Então esse é o sentido do apelo. Façam tudo sem murmurações nem contendas. Colaborem com o processo de aperfeiçoamento que o Senhor está levando a efeito, sem reclamar. Em seguida, Paulo vai dar 3 razões para que nós obedeçamos essa ordem dele. A primeira razão que Paulo dá para que nós obedeçamos esta ordem é que desta maneira nós vamos confirmar a nossa filiação.
Dê uma olhada aí no verso 15. Ele diz: façam tudo sem murmuração nem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Irmãos, aqui nós precisamos ser cuidadosos para que não entendamos mal o que Paulo está dizendo. Porque pode parecer que Paulo está dizendo aqui que você se torna filho de Deus por fazer certas coisas. Mas isso não é verdade. Você não se torna filho de Deus por fazer certas coisas. Você se torna filho de Deus pela graça, mediante a fé. Por exemplo, lá no Evangelho de João, nós lemos que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, você se torna filho de Deus por obra da graça dele. Por sua graça, Deus adotou você na família dele, unindo você a Cristo, o seu Filho unigênito. Como diz Paulo, Deus deu a você o espírito de adoção, segundo o qual você clama: Abba, Pai. Deste modo, irmãos, você não se torna filho de Deus por meio de algo que você faça. A adoção é um ato de Deus. A adoção é uma decisão de quem adota e não de quem é adotado. Não é você que se torna filho de Deus. É Deus quem faz de você um filho dele. Então, como entender aqui esta razão que Paulo dá? Fazei tudo sem murmuração e contendas, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros. Como entender isso? Irmãos, eu creio que os adjetivos aqui, irrepreensíveis e sinceros, eles são cruciais para que nós entendamos corretamente o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que há um tipo de atitude que é esperada daqueles que são feitos filhos de Deus. É esperado que um filho seja parecido com o seu pai. É esperado que um filho traga, exiba os traços da família a que ele pertence. Caso contrário, a sua filiação ficará sob suspeita. Então, Paulo não está mandando você se tornar filho de Deus, mas Paulo está mandando você agir de uma maneira tal que confirme, que comprove a sua filiação. Paulo está dizendo, é para que você seja um filho de Deus sincero, irrepreensível. Se você não trouxer os traços da família a que pertence, a sua filiação é fake. Não é isso? Você vai dizer, está negando a raça. Você precisa trazer, exibir as marcas da família a que pertence, a fim de comprovar a sua filiação. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que você precisa trazer os traços característicos da família a que pertence. Então, por que é que você deve participar do processo de aperfeiçoamento,
com temor e tremor e sem reclamar, Paulo diz, para confirmar a sua filiação na família de Deus, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros. Então, esta é a primeira razão. A segunda razão que Paulo dá para que você faça tudo o que for necessário para desenvolver a sua salvação sem reclamar, a segunda razão é para que você seja uma influência benéfica no mundo. Uma das metáforas que o próprio Jesus usou para falar da influência cristã no mundo é a metáfora do sal e da luz. Lembram? Jesus Cristo disse, vós sois o sal da terra. Quando Jesus disse isto, o sal era muito usado para preservar os alimentos do processo de putrefação, para desacelerar o processo de putrefação. Não tinha freezer, não tinha geladeiras. Então, os discípulos de Jesus pescavam lá o peixe e precisavam transportar ou precisavam armazenar. Como é que eles faziam para conservar o peixe? Salgava. Então, o sal era usado para preservar o alimento da putrefação. Então, nesse contexto, Jesus falou, vocês são o sal da terra. A presença cristã no mundo torna o mundo menos apodrecido. É isso que Jesus quis dizer. E a outra metáfora que Jesus usou foi a metáfora da luz, não é? Vós sois a luz do mundo. Onde a luz é acesa, as trevas se dissipam, não é? É uma influência benéfica. Então, eu estou dizendo isso porque o que Paulo está fazendo aqui é repercutir esta mesma ideia que certamente ele aprendeu com Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui que você deve desenvolver sem reclamar a sua salvação para que você seja, no meio de uma geração pervertida e corrupta, como luzeiros no mundo. É a mesma ideia. Para que você seja como um farol no mundo de trevas. Para que você seja como uma luz no mundo entenebrecido. Então, notem aí no verso 16, não é? Paulo diz também no verso 16, e é importante, que você vai exercer esta influência benéfica como? Preservando a palavra da vida. O que é a palavra da vida? É a palavra de Deus. Hoje, a Escritura é a palavra da vida porque ela comunica vida. Então, isso significa que para que você exerça uma influência benéfica no mundo, você precisa preservar a palavra da vida. O que significa isso? Preservar a palavra da vida. Significa que para que nós exerçamos uma influência benéfica no mundo, nós precisamos ter a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, continuamente, como a nossa única regra de fé, como a nossa única norma de conduta. É isso que Paulo diz. Para que você seja no meio de uma geração pervertida e corrupta como luzeiros no mundo,
preservando a palavra da vida. Você só vai exercer uma boa influência no mundo na medida em que você mantiver a Bíblia, a Escritura, como a sua única regra de fé, como a sua única norma de conduta. Irmãos, isto é muitíssimo importante. Não há como exagerar a importância desse detalhe. Preservando a palavra da vida. Curiosamente, tem muitos crentes que acham que para exercer uma influência no mundo, para ser relevante no mundo, exercer uma boa influência no mundo, nós precisamos nos identificar com o mundo. Muitos acham que nós precisamos falar a mesma língua, ter as mesmas ideias dos incrédulos. Mas Paulo está dizendo aqui que nós seremos luz no meio de uma geração pervertida e corrupta, como? Preservando a palavra da vida. A influência da igreja não se dá pela semelhança. A influência da igreja se dá pelo contraste. Jesus deixou isso muito claro. Jesus diz que se o sal perder as suas propriedades, perder o seu sabor, ele não presta para mais nada, só para ser pisado pelos homens e lançado fora. Percebe? Se a igreja perde a sua identidade de povo de Deus, se a igreja não preserva a palavra da vida, ela será como um sal que perdeu as suas propriedades. A boa influência da igreja não se dá pela semelhança com o mundo, mas pelo contraste. Portanto, quanto mais a igreja preservar a palavra da vida, maior e mais benéfica será a sua influência no mundo. A nossa única regra de fé, a nossa única norma de conduta é a Escritura. O que significa na prática preservar a palavra da vida para exercer boa influência no mundo? O que significa na prática? Irmãos, na prática significa que as nossas crenças a respeito das coisas da vida devem ser derivadas da Escritura. Ela é a nossa regra de fé. Aquilo que cremos a respeito das coisas são tiradas, as nossas crenças são tiradas da Escritura. Por exemplo, o que nós cremos a respeito do casamento? O que nós cremos a respeito do divórcio? O que nós cremos a respeito da política? O que nós cremos a respeito do sexo? O que nós cremos a respeito do namoro? O que nós cremos a respeito do dinheiro? O que nós cremos a respeito da tecnologia? O que nós cremos a respeito da educação? Se estas nossas crenças não forem retiradas da Escritura, nós não estamos preservando a palavra da vida e não vamos exercer nenhuma influência no mundo. É isso que Paulo está dizendo aí nos versos 15 e 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, meus irmãos, as nossas crenças sobre as coisas da vida não são fornecidas pela cultura. As nossas crenças a respeito das coisas da vida não nos são fornecidas por qualquer ideologia, seja de direita, de esquerda, de centro, de banda, de lado.
As nossas crenças a respeito das coisas da vida não nos são fornecidas pelos influenciadores da internet. As nossas crenças a respeito das coisas da vida nos são fornecidas pela palavra da vida. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, preservando a palavra da vida. A Escritura, única regra de fé, única norma de conduta. Então, meus irmãos, a Bíblia é a verdade a respeito das coisas. Ela é a palavra da vida que Paulo diz que devemos preservar para que sejamos luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, por que você deve colaborar com o seu aperfeiçoamento espiritual sem reclamar? Para você comprovar a sua filiação na família de Deus. Segundo, por que você deve fazer tudo sem murmuração e contenda, colaborando com o processo de aperfeiçoamento que Deus está levando a efeito na sua vida, para que você seja luzeiro no mundo pervertido. E terceira razão, não é? Terceira razão, diz aí, você deve desenvolver a sua salvação sem reclamar, em terceiro lugar, para que no dia de Cristo você esteja entre aqueles muitos filhos semelhantes a Cristo. Vejam como Paulo fala disso aí no verso 16. Ele diz ainda no verso 16, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que Paulo está dizendo é, colaborem sem reclamar com o processo de se tornarem iguais a Cristo, porque é assim que vocês chegarão lá e se tornarão em tudo semelhantes a Ele. E no dia de Cristo, ao vê-los entre os muitos filhos de Deus, Paulo diz, eu me alegre ao perceber que o meu esforço não foi em vão. Aqui, mais uma vez, Paulo conjuga aquele mistério a respeito do qual nós já falamos nessa série, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. É Deus quem vai nos fazer semelhantes a Cristo. Mas Ele fará isso por meio da nossa participação no processo. Por isso, Paulo diz, participem sem reclamar. Façam tudo sem murmuração nem contendas, porque assim eu poderei me alegrar ao saber que o meu ministério não foi em vão. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses. Finalmente, irmãos, vejam o verso 17. Paulo diz no verso 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Irmãos, aqui Paulo está usando uma linguagem sacrificial do Antigo Testamento para falar da possibilidade que estava diante dele naquele momento, a possibilidade de ele ser executado. Não se esqueça, você já sabe, Paulo, quando escreveu Filipenses, estava na prisão, estava aguardando o julgamento e a possibilidade de ele ser condenado à morte, a possibilidade de ele ser decapitado era muito grande. Talvez Paulo tivesse que derramar o seu sangue em breve. É disso que ele está falando aqui. Ele diz que se isso acontecer, o derramar do seu sangue
seria uma libação sobre o sacrifício. Paulo aqui está pensando nos sacrifícios do Antigo Testamento. Alguns sacrifícios que eram oferecidos, eles eram acompanhados por uma libação. O que é libação? Libação era o derramar de uma bebida forte sobre o sacrifício. Às vezes vinho, não é? Então o sacrifício era oferecido lá no altar e o sacerdote derramava uma libação. Alguns sacrifícios eles eram acompanhados do derramar de vinho sobre o sacrifício. Então essa é a imagem que está na cabeça de Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui aguardando julgamento e talvez eu não saia dessa. Talvez eu seja decapitado. Mas mesmo que eu seja condenado à morte, eu me alegro. Eu me alegro ao ver vocês desenvolvendo a salvação de vocês. Ele está falando aos filipenses. E se eu tiver que derramar o meu sangue, vai ser uma libação. O derramar do meu sangue vai ser uma libação sobre o sacrifício de vocês, meus irmãos de Filipos. Ou seja, o esforço de vocês para desenvolver a salvação de vocês é um sacrifício que vocês oferecem a Deus. Agora, se eu for decapitado, o meu sangue será oferecido juntamente com o sacrifício de vocês. O derramar do meu sangue será uma libação. Por isso eu me alegro. Então, Paulo diz, nada de reclamação, nada de murmuração ou contendas. Se alegrem comigo enquanto vocês desenvolvem a salvação de vocês, porque assim vocês comprovarão a filiação de vocês na família de Deus. Façam tudo sem murmuração e contenda, porque ao desenvolver a salvação de vocês, vocês exercerão uma influência benéfica no mundo, serão como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Além disso, façam tudo sem murmuração e contendas, para que nós nos alegremos no dia de Cristo. Porque no dia de Cristo, quando estivermos todos juntos lá, nós vamos chegar à conclusão de que o esforço valeu a pena. Paulo diz, até se eu for decapitado, ainda terá valido a pena. O derramar do meu sangue vai ser como uma libação sobre o sacrifício. O dia que estivermos todos lá, diante do trono do Cordeiro, todos, uma família enorme, formada de muitos filhos e filhas, iguaizinhos a Jesus, nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena todo o esforço. Então, desenvolva a sua salvação sem reclamar, sem murmuração, sem contendas. Se for preciso passar por momentos difíceis para se tornar mais parecidos com Cristo, saiba, vai valer a pena. Para Paulo, até ser decapitado valeria a pena. E ele termina dizendo, eu me alegro e vocês devem se alegrar comigo, congratulai-vos comigo, não é? Façam tudo sem murmuração e contenda. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus coloque no seu coração e no meu coração um desejo imenso de ser igual a Cristo. E que nós saiamos daqui dispostos a pagar qualquer preço para nos tornar mais parecidos com Ele. Que Deus nos dê essa graça, esse desejo imenso de sermos aperfeiçoados segundo a imagem do nosso Redentor. Assim nós vamos colaborar com o processo sem murmurar, sem reclamar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.